Bom, primeira coisa importante para a gente começar a conversar sobre áudio, tá? É a gente tentar entender e ter bem claro que o áudio, ele é uma representação do som, tá certo? E o que é o som? O som, ele é uma onda mecânica, né? O som, ele é uma onda que navega no ar, no meio ar, tá certo? Que é invisível, a gente não enxerga o som, né? A gente só sente o som por causa que a gente tem um aparelho que recebe e decodifica o som e transforma essa onda mecânica, essa onda que navega no ar, em um sinal elétrico que envia para o cérebro, e o cérebro decodifica. Né? Então a gente tem um hardware que capta a vibração do ar e decodifica essa vibração em onda elétrica, em sinal elétrico. Né? Então, de maneira semelhante, tentando imitar a natureza, a gente chegou nessa máquina aqui, que essa máquina ela é capaz de traduzir uma onda mecânica, a gente grava o som, né? O som que está navegando no ar, e permite que a gente também manipule, faça manipulações, né? Acho que o Bruno falou bastante coisa, muitas vezes eu vou talvez repetir alguma coisa, tá? Quero que vocês acompanhem nesse primeiro momento, vou falar durante uns 40 minutos, e depois eu vou abrir para perguntas, tá? Então, quando a gente trabalha com áudio, uma coisa muito importante é ter o controle numérico, né? Porque é isso que o Pure Data é. Pure Data, né? São dados puros. Ou seja, os dados não estão escondidos através de uma metáfora, de alguma coisa. Você vê lá número, a gente estava trabalhando com número. Né? Por mais que um programa ele esconda da gente, tem um monte de botão, tal, você clica, por trás o que vai acontecer são números. Então a manipulação, então nós como artistas, por mais que a gente não vamos virar matemáticos, isso aqui não é um curso de matemática, mas é importante a gente ter bem claro que na verdade são manipulações de números, de listas de números, tabelas, sequências de números, tá? Então a gente não precisa ter medo dos números, os números são nossos amigos. Vou criar primeiro um oscilador. Vou conectar esse oscilador no DAC, tá? Que é o conversor digital para analógico. E aí eu tenho um número, posso fazer um número, né, que eu vou manipular a frequência desse oscilador. Agora é importante que durante o trabalho de prototipação de áudio, você está fazendo o design do áudio, que você visualize a onda, a forma da onda que você está trabalhando, tá? Então eu uso um método que é o seguinte, ó, eu vou aqui inserir, eu coloco um vetor. Um vetor é um array. Tá? Um array é uma tabela de números, uma tabela bidimensional, que eu tenho X números no eixo horizontal e vou variar esses números no eixo vertical. Tá? Uma tabelinha. Pensem numa tabela de Excel com uma coluna só, certo? Com quantas linhas eu quiser, mas só vou ter uma coluna, vou ter um espaço de memória para cada número, né? Um array, ele é um espaço de memória RAM, ele vai ocupar um espaço de memória virtual, tá certo? Então, quando eu crio um vetor, ele automaticamente cria essa janela de diálogo
onde eu tenho aqui array 1, tudo bem, o nome dele, posso variar o nome dele. O tamanho, então eu tenho 100 elementos. Eu vou criar uma tabela de Excel com uma coluna com 100 linhas, digamos assim. Seria essa a melhor metáfora. Sem alocações de memória, de espaço de memória RAM. Ok. Então, o array no PD, o interessante, que é muito interessante no PD, é que você tem um array gráfico e você já visualiza um espaço de memória que você pode até desenhar com o mouse dentro dele. Eu tenho aqui 100 pontos, certo? E cada ponto, ó, se eu for nas propriedades dele, se eu clicar com o botão direito em cima dele, tem propriedades. Ele abre essa janelinha, beleza? Propriedades do vetor, propriedades da tela. Vejam, eu tenho registro de X, de 0 a 99. Então são 100 pontos, começando a partir do 0, né? Contando com o 0. E o Y, ele está variando de 1 aqui em cima, menos 1, né? Ou seja, ele já vem por padrão esse registro do sinal de áudio. Que nem o Bruno falou, o sinal de áudio ele varia de menos 1 a 1. Tá? Vou falar um pouco melhor sobre isso. Beleza. Agora eu posso escrever dados nessa tabela com o mouse, mas eu também posso escrever com outros métodos, tá certo? Então eu posso colocar um objeto que é o objeto que escreve o áudio na tabela, que é o tab write to. Tab write, ou seja, escreva, o to significa áudio, então escreva áudio na tabela. O único argumento que ele aceita é o nome da tabela, porque eu posso estar trabalhando com diversas tabelas, posso estar trabalhando com centenas de tabelas simultâneas. Então eu preciso sempre endereçar o nome da tabela que eu quero escrever ou ler. Então o nome da tabela que eu estou trabalhando é array1, certo? Então ao mesmo tempo que eu jogo o sinal de áudio para as caixas, eu vou escrever na tabela também. Tá? Então se eu ligar o áudio, eu vou colocar aqui um bang, tá? Um bang é um elemento gráfico, é um objeto gráfico muito importante, tá? Eu já vou explicar um pouco melhor ele. Cada vez que eu clico no bang, o bang ele é um botão também. Cada vez que eu clico, ele me dá uma das fases da onda senoidal. Se eu vou clicar, ele me diz onde que a onda está. Mas como eu não quero ficar clicando o tempo inteiro, eu vou colocar um outro objeto que ele automatiza essa função de ficar clicando. É o principal objeto que trabalha com o tempo, com divisões do tempo. Ele vai ser muito útil para a gente, que é o objeto metro. O objeto metro, ele aciona, ele agenda bangs. O bang é uma metáfora que a gente usa, né, para simular um clique. O bang é uma especificação da linguagem do Puridata. A gente não vê em outras linguagens como C, Python, Java, você não vê esse conceito de bang. Porque como o Puridata ele é uma linguagem gráfica, ele quase que foi necessário, porque você precisa ter um botão que aciona cada objeto. Vou explicar melhor. O metro, ele agenda bangs em determinadas fatias de tempo. Por exemplo, se eu colocar um metro 1000, eu estou agendando um bang a cada 1000 milissegundos, que é um segundo. 1000 milissegundos é um segundo, né? Então, por exemplo, para mim acionar o metro, ele é como se fosse um relógio, né? Um clock. Um metrônomo, né? Eu vou usar um toggle, tá? O toggle, sim, ele retorna um valor 1 ou 0. Ele é como se fosse uma chave, um liga e desliga. Se eu ligo ele, ele manda o valor 1. Se eu desligo ele manda o valor 0, tá?
Então ele é muito útil para mim também, tá? Se eu colocar um outro bang, se eu ligar aqui, ó, se eu já ligar nesse bang aqui, eu já vou visualizar que ele vai, uma vez por segundo, ele vai atualizar o atual estado dessa onda. Porque como o Bruno falou, os objetos de áudio, eles ficam o tempo inteiro funcionando. Né? Entendi. Então o parâmetro que você define o metro, ele é o tempo entre um bang e o outro. Exatamente. Porque ele está piscando aqui, ó, uma vez por segundo. Ele tá sincronizado com o relógio, marcando segundos. Se eu colocar aqui um bang 100, por exemplo, 100 já vai ser ok, eu vou ter 10 bangs por segundo. Então ele vai ficar atualizando. Então aí eu consigo ter uma taxa de frames por segundo que me permite ver uma certa continuidade da onda. Porque auditivamente eu percebo uma continuidade, né? Essa onda está contínua. Então, auditivamente tem uma continuidade. E agora eu consigo visualizar também uma continuidade. Tá. A gente está trabalhando com frequências, tá? Então, por exemplo, se eu botar uma frequência de 300, aqui eu vou ver melhor o formato da onda, tá? O que significa o OSC? O OSC, ele é um objeto que ele tem na memória interna dele um formato de onda senoidal, certo? Senoidal perfeita, um círculo, que ele sai do zero, vai até o mais 1, volta ao zero, e vai ao menos 1 e volta ao zero. Então o formato da onda total é de 0, né, que passa pelo mais 1, passa pelo 0, vai até o menos 1 e vai até o 0 de novo. Esse é o formato da onda completa. Então essa frequência, esse valor de frequência que eu estou alterando aqui, ele está me dizendo quantas vezes por segundo eu tenho uma forma da onda completa. Então isso aí significa o quê? Que quanto mais agudo o som, menor é o comprimento da onda, certo? Menor é o comprimento da onda. Quanto mais agudo, menor é o comprimento da onda. Então, ó, a onda está mais curta agora, ó. Eu consigo ver quase um período inteiro, ó. Quase um período e meio, 2 períodos, dentro do mesmo tamanho e cada vez mais agudo. Vou voltar para o zero não é nada. Qual que é a frequência mais grave que a gente consegue ouvir? 20 Hz, mais ou menos, né? Aqui eu tenho 0 Hz. Se eu começar a botar 10 Hz, eu não tenho nada. 20 Hz. Vai dar uma... Ó, se eu ver aqui, ó, o alto-falante está indo para frente e para trás 20 vezes por segundo. Tô ouvindo quase nada ainda. Se tiver um subwoofer muito forte, você já vai ouvir 20 Hz, mas já... Tô judiando da caixa, tô machucando ela. Vai judiar ela. Tá? Começa a escutar mesmo. Aí. A partir daqui. Isso vai depender um pouco da caixa também, tá certo? Provavelmente com o alto-falante do computador, você só vai começar a ouvir a partir de 100. E mesmo assim vai ser um harmônico. Né? Não vai ser aquele 100 Hz, o grave. Porque depende da potência do amplificador para reproduzir aquela forma de onda. Então ele precisa ter um tamanho para ele fazer uma vibração e empurrar o ar. Então aí 46 Hz, então eu não vejo ainda a forma da onda total, né? Para mim ver a forma da onda, aqui dentro desse espacinho aqui eu começo a ver a forma da onda. E ela tem um comprimento. Quanto mais agudo, menor o comprimento. Tá?
1000. O comprimento é inverso à frequência, né? Exato. O comprimento, ele é uma grandeza proporcionalmente inversa, né? Então, quanto maior a frequência... A altura também, Não, a altura é a amplitude, é o volume. Eu já vou mostrar como alterar ele. Por enquanto eu estou alterando só a frequência. Vou alterar a amplitude, o volume, a altura. Então, como o Bruno falou, o principal controle de amplitude é através do objeto de multiplicação de áudio. Então eu vou multiplicar todo esse bloco de áudio, né? Por enquanto eu não estou ouvindo nada, tá? Se eu colocar isso aqui para visualizar, eu não tenho áudio nenhum. O oscilador puro, ele tá mandando um sinal inteiro, ele tá mandando um sinal cheio. É isso que o oscilador faz, ele manda um sinal no talo, o máximo para você. Esse aqui já está no talo, se eu colocar outro, ele vai começar a distorcer, porque vem outro no talo também. Então é muito importante a gente trabalhar sempre os volumes. Então aqui, nesse objeto, eu vou controlar a amplitude, o volume, né? Eu vou colocar um objeto gráfico que a gente não viu ainda, que é um slider horizontal, tá certo? O slider horizontal é isso aí, ó. Tá? Se eu colocar uma caixa de número, aqui eu vou visualizar, ele vem por padrão de 0 a 127. Mas ele me permite que eu edite as propriedades dele internas também. Se eu clicar com o botão direito em cima dele, eu vou aqui em propriedades. Aí eu tenho várias opções aqui, a largura, a altura, eu posso fazer ele um pouquinho mais alto e tal, né? Eu posso fazer já começo a trabalhar a interface do meu programa. Eu posso mudar a cor dele, botar uma corzinha assim. E faço o registro de saída. Então o mínimo dele é 0 e o máximo 1. Então agora eu tenho um controle bem mais interessante, tá? De 0 a 1, né? Então o mínimo dele é 0, o máximo é 1. Isso que o Cristiano criou ali, que é um slider, a gente ficou antes nos primeiros elementos da lista do inserir lá. Depois tem uma segunda categoria de objetos, de coisas que você pode inserir, que o Cristiano começou a utilizar agora, que é bang, toggle, número 2, slider, seleção vertical, não sei o que, não sei o que. São todos objetos gráficos para você interagir ou visualizar informações do patch. Mas basicamente todos eles, por exemplo, o slider que Cristiano criou, ele é um gerador interativo de mensagens. Então segue sendo mensagens, como a gente estava utilizando, só que é uma maneira mais bonitinha, mais familiar pra gente, mais fácil pra gente editar o conteúdo da mensagem, indo de 0 a 1 nesse caso. Isso. Então é só uma representação gráfica das mensagens. Então, por exemplo, aqui, ó, tô trabalhando com 1000 Hz. Olha o que está acontecendo com a onda. Eu estou mexendo na amplitude dela, não no comprimento de onda. Comprimento de onda eu vou mexer aqui. Quanto mais grave a onda, ela vai ficando mais... O comprimento da onda vai ficando maior, tá? Aqui. Valor cheio, valor menor, tá? Então, como o Bruno falou, um oscilador puro, ele é o princípio de um sintetizador, né? Ele é a unidade mínima de um sintetizador. O que é um sintetizador? Ele é uma máquina, né? Um instrumento que trabalha com geradores artificiais de áudio. Então, esse é um gerador. Normalmente, um oscilador, um sintetizador, ele trabalha com vários geradores e de diferentes formas de onda e com diferentes controles, tá? Então a gente vai trabalhar com o primeiro tipo de síntese. Existem diversos tipos de síntese, técnicas de síntese. A gente vai trabalhar com a primeira, que é a síntese aditiva, onde a gente tem uma soma de áudio, tá certo? Então eu vou ter um oscilador e depois vou ter outro oscilador. Tá? Essa é a técnica clássica de síntese aditiva, de soma. Somou dois geradores. Então, o que acontece?
Eu tenho um gerador com 327. Se eu tiver outro gerador com 327, o que aconteceu? O volume subiu, porque eu tenho dois. Eu estou somando os dois. E ele está somando as amplitudes também. Então ele dobrou o volume. Percebem? Se eu subir aqui até o 1, ó, eu vou distorcer. Porque eu não tô indo até o 1, eu estou indo até o 2. Estou entendendo? Porque eu tenho dois geradores. Então essa coisa do volume é sempre bem complicada, porque a gente está aqui, a gente está somando. O que acontece quando o sinal ele ultrapassa o mais 1 ou menos 1? Ele começa a distorcer. E eu começo a perder o controle, começo a perder qualidade. Às vezes eu posso querer distorcer. Às vezes eu quero distorcer o som. E aí, tudo bem. Mas às vezes eu não quero e isso me atrapalha, né? Então, sempre é bom você ter o controle. Até aqui tá ok, ó. A partir daqui eu começo a ouvir um ruído. Já está distorcendo. Eu já estou ouvindo um harmônico que não é aquilo que eu queria. Quer dizer, às vezes pode ser o que eu queria. Ok. Eu estou colocando dois osciladores com a mesma frequência. Se eu colocar um oscilador com 327 e outro com 328, o que vai acontecer? O que está acontecendo? Estou tendo uma vibração. Estou tendo uma vibração, né? Só que eu não mandei ele fazer essa vibração. Eu vou tirar um oscilador. Eu tenho um som contínuo. Só um oscilador, eu tenho um som contínuo. Se eu botar o outro, apareceu uma vibração. Se eu tirar ele, o outro também é contínuo. Os dois são contínuos. Só que a diferença de frequência deles faz com que eu tenha uma modulação de fase a cada segundo, porque eu tenho uma diferença de 1 Hz. Isso é muito doido, porque auditivamente eu não consigo ouvir a diferença de 1 Hz para o outro. Eu quero provar, isso é psicoacústica. Ou seja, a maneira como a gente controla a física do som e como que a gente psicologicamente percebe. Eu tenho aqui uma frequência pura de 328 Hz. Agora eu vou colocar o 327 Hz. A mesma nota. Eu não tenho capacidade, o meu software não consegue processar a diferença de 1 Hz. Mas se eu combino os dois, eu percebo que tem uma modulação. Tá? Então essa é uma das principais características da síntese aditiva. Que a soma dos dois gera um terceiro que não é simplesmente colocar os dois separadamente. Você tem uma terceira coisa que não é nenhuma nem outra. Entenderam? E com áudio, o tempo inteiro acontece isso. Quando você vai mixar, você tem um som ótimo do teclado, um som ótimo do baixo, tudo de primeira, grandes músicos. Em algum ponto da mixagem a coisa vira uma meleca, embola tudo, você não escuta nada daqueles sons maravilhosos, porque a soma deles está dando um terceiro elemento que você não está conseguindo controlar. Né? E quando você está trabalhando com ondas, somas de ondas, o papo começa a ficar bem mais complexo. O que acontece se eu botar uma diferença menor ainda? Digamos,
327.5. Eu continuo tendo o vibrato, só que uma vez a cada 2 segundos. Percebe? Se eu botar ainda menos ainda, (327.2) gera um vibrato a cada 5 segundos. E se eu colocar 330? Aí eu tenho um vibrato 3 vezes por segundo. Eu tenho uma diferença aqui de 12 Hz de diferença entre um oscilador e o outro. E aí eu tenho um vibrato super rápido, um batimento. Quanto maior a diferença entre a frequência dos dois osciladores, aqui eu já não tenho mais o batimento, eu já tenho mais como se fossem 2 notas separadas, como se fosse um intervalo, percebem? Eu tenho um agudo e um grave, eu tenho 2 coisas, só o grave, só o agudo, ótimo. Agora eu vou incrementar o meu sintetizador, tá? Eu vou duplicar toda essa turma aqui, ó. Então vou ter ao total 4 osciladores. Eu vou botar 4 frequências todas próximas e vou gerar um som super complexo. Então vou aqui 335 e vou aqui colocar um 326. Então tô tendo uma outra história, né? E posso ter também sons bem distantes, por exemplo aqui, botar 200 Hz, 100, 300. Agora parece que eu tenho um acorde. Aí eu já não tenho mais aqueles batimentos, porque eu tenho a distância de frequência de um oscilador para o outro tá bem grande. Tem uma relação do valor de frequência com nome de nota e valor de nota. São 2 conceitos diferentes, certo? Então, a gente tem, assim, os parâmetros do som, tá? A gente tem 4 parâmetros básicos. 1, altura, que pode aparecer como frequência ou como nota, tá? Frequência não é nota. São grandezas diferentes, tá? São maneiras de quantificar diferentes. A frequência seria a altura, a descrição física, acústica da onda, e a nota é a descrição, é um símbolo estético da música, do elemento da música, né? Uma nota musical. Entendem isso? A gente tem 2 dimensões, uma dimensão acústica e uma dimensão estética, cultural e tal.